Reverendo Senhor Padre Samuel, Reverendo Senhor Padre Santos Viegas, queridas irmãs e irmãos, quase fico envergonhado de dirigir mais uma palavra para vocês, depois do tamanho atraso que tive. Peço-vos desculpas, sabemos onde vivemos e como vai a nossa cidade. O Evangelho quase me salva, porque pede e fala sobre o perdão. Espero que hoje possam já exercitar esse perdão. E o perdão é mesmo para o Padre, né? Dizia-me alguém que o pecado cometido pelo Padre leva os fiéis ao paraíso, porque é culpa do Padre, né? E assim diz Jesus: ai de quem escandalizar o pequenino, né? Então, perdão, e é neste ambiente que queria convosco partilhar aquilo que poderíamos chamar uma reflexão acerca da estação quaresmal. É algo que me fascinou no meu caminhar espiritual. Nós viemos de uma comunidade, aqui o Sr. Padre Samuel também, da comunidade de Nossa Senhora de Fátima. E tínhamos, ao longo das semanas da quaresma, as estações quaresmais. Julgo eu que era uma dinâmica pastoral para ver uma caminhada comunitária, uma caminhada da paróquia, porque todos os centros se unem e refletem como paróquia o seu andar no dia a dia. Muitas vezes nós pensamos que a paróquia são só os grupos, as atividades que fizemos. Muitas vezes pensamos que a paróquia é o sítio dos decretos. Muitas vezes a paróquia é o sítio do cálice. Cálice, né? Para dizer ninguém fala. Não. A paróquia é família. Não é só território. Paróquia não é só o templo. Paróquia são as pessoas. Paróquia de Cristo Rei da Paz é o Padre Samuel, mas até o recém-nascido é o catecúmeno, é aquele que aqui adora a Deus. E nesse tempo da quaresma, precisamos nós, como paróquia, refletir. É uma frase de um político que dizia: não pergunte nunca o que a América vai fazer para mim, senão o que eu faço para a América. Assim também eu lanço esse desafio a cada um, a cada uma. Não o que a paróquia faz por mim, não o que o grupo faz por mim, mas o que eu faço pelo grupo. Lá onde tenho rezado, eu aconselho assim as pessoas: se vir aqui rezar não te dá benefícios, saiba que o teu surgir aqui é benefício para muitos. Às vezes nós pensamos que ninguém nos está a ver. Às vezes nós pensamos que o nosso caminhar é tudo às escondidas. No teu silêncio, na tua simplicidade, há conversão de muitos. Mas a partir do momento que te comportas de qualquer maneira, como nós dizíamos, como um mais velho aguado, então estraga muita coisa. Hoje o mundo está com muitas dificuldades, porque há pouca gente que dá testemunho. Há pouca gente que fala pouco e faz muito. Hoje tudo e nada é postado no Facebook. Antigamente nós, e já aqui partilhei muitas vezes,
o homem ou a mulher demonstrava o seu amor pela tatuagem, né? Hoje ainda se faz, né? Fazem tatuagem, amor de não sei o quê. Agora que houve o dia 14, né? Aí muitas coisas passaram pelo filtro, né? Uns ficaram doentes naquele dia, né? Doenças graves, que internaram só um dia, né? E nós tínhamos, ou era prática, fazer as tatuagens com caju, né? E provocava grandes ferimentos. E muitas vezes, depois de estar lá tatuado, porque Joaquinita, amor de Quinino, depois Joaquinita já diz que já não te quero mais, e a tatuagem fica... É que não precisa esse sacrifício que é externo e não tem nada aqui do coração. O que mais precisa a igreja, o que anima os santos nos céus, não são os ritos vazios, mas é aquela atitude do coração. Eu dou sempre esse testemunho do Frei Maiato. Uma vez ele disse-nos: até o sinal da cruz, feito com toda a devoção e fé, é uma verdadeira oração de cura e libertação. Olha o que nos diz o Evangelho. Não devemos multiplicar palavras ocas. Assim fazem os outros, que querem ser vistos pelos homens. Mas tu não. Ora sim. E as palavras que Jesus nos diz são palavras que comportam automaticamente o comportamento. O perdão se faz de boca para fora? Nunca. Apesar de que muitas vezes ela disse que perdoou, e porque estavam na briga, ela disse: já não vou cozinhar mais. E porque o homem foi conquistado na mesa, né? Como dizia minha avó, ele estava zangado porque já não está a comer, então veio se cambombear, como diz as crianças, né? Se cambombear para ver se ela vai mesmo cozinhar. Então aí pede perdão, como dizem as crianças, de um coro, né? Pede perdão, mas é tudo só para que ela faça a comida, né? E ela aí, que também não perdoou de todo o coração, ela diz que já perdoou, mas a cozinhar ainda começa a cair as lágrimas, né? E a suspirar. O perdão que diz Jesus é não deixar ressentimento. É dizer que perdoei e tudo passou. De contrário, estamos a fazer tudo só para ser visto pelos homens. E a nossa oração, a nossa atitude é para Deus. Olha o que nos diz a primeira leitura. O que diz o profeta sobre a palavra de Deus: nunca chove sem que molhe a terra. E o luandense até diz: nunca chove sem inundar, né? Então, como todos os dias, quantas quaresmas, nós não estamos a mudar? Será que essa palavra não toca? O que falta? Alguém uma vez disse: o recipiente cheio já não se enche mais, entorna. Talvez o nosso coração está cheio de nós próprios. O eu está muito exagerado. E não é fácil. Jesus orou até suar, e suou sangue, como diz a Bíblia. E qual era a oração de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O grande milagre que deve acontecer na nossa vida
é que possamos nós fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes é a nossa vontade que queremos que Deus faça. E fizemos de Deus até parece o gênio da garrafa. Pessoas que vêm dizer, padre, me dá trabalho. Eu até às vezes digo, mamãe pode varrer aí, tirar as teias da aranha. E a mamãe diz, não, seu padre, é trabalho mesmo. Eu disse, então é mesmo esse trabalho. Mas para referir-se a quê? A um receituário. As pessoas hoje querem receitas da fé. 2 Ave Marias, os filhos em casa se comportam bem. Um Pai Nosso misturado com glória, o marido volta para casa. Nem assim que querem. Jesus diz, quem me nega, eu também hei de negá-lo. Nós devemos aceitar Jesus na nossa vida. Não pelas coisas que acontecem ao nosso redor, mas porque Deus nos amou primeiro. Por isso nós também devemos amar a Deus. Estou a falar muito, né? Tá bem. Porque eu quando venho falar não paro, né? Ao longo desses dias, passando um pouco aquilo que é a reflexão dos textos, ao longo dessas estações quaresmais, eu gostaria de refletir convosco a mensagem do Papa para a Quaresma 2018. E tem um tema muito sugestivo e que queria, ao longo dessas semanas, que fôssemos, vamos assim dizer, meditando. E também abro um espaço para aqueles que queiram, que tenham alguma dúvida e queiram uma resposta. Aqueles que têm dúvida, coisa parecida, podem deixar um bilhetinho, sem nome nem nada, é só o que querem saber, de tudo e mais alguma coisa relacionado com a fé. Não vamos responder diretamente, mas naquilo que vamos partilhando, eu toco no assunto que me pediram para esclarecer. Porque muitas vezes passamos o catecumenato, depois do catecumenato somos doutores na fé. Mas quando pergunta, doutor, o que é a Santíssima Trindade? Né? Então, devemos encontrar espaços, e a Quaresma, ou nestas estações, podemos fazer esta meditação de alguns assuntos, numa espécie de pergunta aí e respostas. Para hoje, queria só dar uma pequena pincelada para não ficarmos mais tempo aqui, né, irmã? O Papa escreve o título da mensagem, porque se vai multiplicar a iniquidade, vai refriar o amor. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Ali Mateus está a falar sobre o juízo final, os dias do fim. É das coisas que mais nos preocupa e é das coisas que suscita o medo, e quando chega o medo, nós perdemos o norte. As seitas fazem esse jogo, vamos assim dizer, de medo. Quando te dizem que amanhã o mundo vai acabar, automaticamente começas a deixar tudo. Começam a cantar para ti, tudo ficará, mas o que está a dizer tudo ficará, está a acumular os seus bens. É assim que acontece. Então, o que é o juízo final? O que será o fim do mundo? Há mais de 2000 anos que a humanidade entrou para essa nova dimensão, a dimensão cristã, e todo esse tempo há essa expectativa. Anterior a esse tempo já houve essa expectativa. Doenças sempre existiram, mortes sempre. E o que nos traz mais medo?
acho que são más as notícias. Como nós vimos tanta coisa trágica, e hoje o noticiário, o mal é que aparece primeiro. É difícil aparecer um noticiário a dizer: olha, hoje um senhor fez uma boa ação. Mas há sempre notícias a ser postadas de quem acidentou, de quem cambalhotou, de quem... Então o mundo está mais para o pessimismo. E nesse pessimismo, os medos estão à flor da pele. Muita coisa é por medo. Aquele que ama faz ciúme por medo. Aquele que tem os seus filhos, em vez de ensinar coisas positivas, só vai dizer: olha, aí vai vir cambumbu. Se fizer isso, vão te castigar. Até ao ponto de dizer que Deus castiga. Mas já não vou falar mais, já. Para a próxima semana continuamos, já. Mas vivemos numa expectativa, numa ansiedade, ao ponto de perdermos a felicidade, porque não aproveitamos o presente que temos, que é o dia de hoje. Jesus nos diz: para cada dia basta a sua sorte. Lia um artigo que dizia: o ontem já passou, hoje não consigo recuperá-lo. Passou ontem. O amanhã ainda não está comigo. E só há uma maneira de eu viver o amanhã: é fazer bem hoje, é viver bem o hoje. E assim amanhã terei essa possibilidade. Vamos então continuar a rezar, pedindo a Deus que envie o seu Espírito, que abra a nossa inteligência, para que sejamos verdadeiramente homens cristãos, que sabem as suas debilidades, que sabem as suas capacidades. E vamos pedir a Deus que o seu Espírito nos capacite para vivermos o profundo, a profundidade da nossa fé, a profundidade do tempo da Quaresma. É tempo da conversão, é tempo de melhorar-se, é tempo de superar-se. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, interceda por nós. Amém.